Boa tarde, pessoal. Bom, o nosso trabalho tem como título Indução da apoptose mediante mitocôndria por ácido all-transretinóico de humanos de células derivadas do tecido adiposo e efeitos no equilíbrio da diferenciação adipogênica. Ele é composto por 3 integrantes: eu, Eliane Cristina, a Fernanda e a Raquel. Ele é um trabalho que foi desenvolvido pela Laína, um artigo já publicado. Como introdução, o ácido transretinóico, ATRA, é a forma mais ativa da vitamina A. Estudos mostraram que ela tem influência na regulação de genes envolvidos na proliferação, diferenciação e apoptose de muitos tipos de células, por mediação de receptores de ligação específica, o RAR, alfa, beta e gama. Em in vivo, mostraram que o ATRA causa perda de peso, melhora a tolerância à glicose, sensibilidade à insulina e aumenta a oxidação lipídica, inibe também a capacidade de biossíntese de lipídios. A obesidade, o processo hipertrófico e a diferenciação constante de células caracterizando a hiperplasia. Segundo o NOI 2010, o ATRA interfere no controle do tecido adiposo, porém, o efeito sobre as células induzidas à diferenciação adipogênica em culturas celulares primárias de humanos ainda não está totalmente descrita na literatura. Não tem estudos sobre a expressão gênica de células tronco derivadas de tecido adiposo humano tratadas com o ATRA, relacionados aos danos do DNA, via de morte celular e diferenciação e expressão de receptores específicos para o ATRA. O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos do ATRA durante a proliferação, diferenciação e indução de apoptose e a expressão de RAR, alfa, beta e gama e dos marcadores BCL2, BAX, BAK, o CASP3, o P53, o GADD45, o PPAR gama em células tronco derivadas do tecido adiposo humano. A metodologia do estudo. A coleta do material biológico. O tecido adiposo foi isolado de 3 pessoas por lipoaspiração abdominal. O material após a coleta foi diluído com colagenase e enzimas digestivas, sendo agitado por 30 minutos e neutralizado com o meio HDME, um meio de baixa glicose, suplementado com 10% de soro fetal bovino e com uma solução tampão EPS. A imunofenotipagem. Utilizado 2,5 10 a quinta células tronco do tecido, células tronco derivada de tecido adiposo humano, na quinta passagem, foram dissociadas com tripsina, centrifugadas e incubadas por 30 minutos a 4 graus Celsius. Após, foram marcadas com marcadores de anticorpos e analisadas por citometria de fluxo. Análise de diferenciação. Na terceira passagem, foram diferenciadas em adipócitos, osteócitos e condrócitos. A diferenciação em adipócitos. 1/10 a quinta células em 3 placas com 6 poços. Após 24 horas, foi retirado o meio HDME e colocado em meio de cultura específico, composto por insulina, endomectacina, rosiglitazone e dexametasona, com meio de HDME suplementado com 20% de soro fetal bovino, sendo trocado o meio a cada 3 dias por um período de 14 dias, e fixado com 10% de paraformaldeído por 60 minutos em temperatura ambiente, lavado com 60% de isopropanol e corado com oil red por 20 minutos. A diferenciação em osteócitos, a cultura de células foi a mesma anterior,
né, por um período de 24 horas em meio de cultura, porém o meio específico é composto por HDMEM, né, com 10% de soro fetal bovino, solução de vitamina A 5 mg por ml, beta-glicerofosfato a 630 mg por 20 ml em meio de cultura. Sendo trocado o meio, né, a cada 3 dias por um período de 21 dias, fixado, lavado e corado com corante alizarin red por 5 minutos. Já a diferenciação em condrócitos, as células foram as mesmas, também utilizadas nos 2 tipos celulares anteriores, né, pelo mesmo período de 24 horas em meio de cultura, porém, utilizado um kit específico, que é o kit de diferenciação Stempro, conforme o manual. Tá? Foi trocado por o meio a cada 3 dias por um período de 21 dias, tá? Fixado, lavado e corado com corante Alcian Blue por 5 minutos. No ensaio de viabilidade celular, o ácido transretinóico foi da marca do Facron, diluído em DMSO, uma solução estoque em 1000 micromolar. A viabilidade celular foi realizada através do reagente de MTT, que é um reagente que vê o desenvolvimento, a reação mitocondrial da célula, e com isso vê se ela está viável ou não, e calculado o IC50. As células foram semeadas 10 vezes a 10 terceiras células em quintuplicata nas placas de 96 poços. Após 24 horas, receberam os tratamentos. O controle negativo foi colocado a menos 0,1% de DMSO. O ATRA ele foi testado em 0,5, 5, 50 e 100 micromolar. Foram avaliados em 24, 48 e 72 horas após o tratamento. As células foram incubadas com MTT durante 4 horas para ter a reação. Para inativar essa reação, foram colocados 200 microlitros de DMSO em cada poço. A absorvância foi medida no filtro, no leitor de placa, espectrofotômetro, em 570 nanômetros. Os resultados foram calculados no Grampage Software Prisma, no seção 5. Segundo o ensaio com MTT, as células foram divididas na concentração do IC50, anteriormente já decifrado do ATRA. Uma placa com controle negativo e 2 para induzir a diferenciação adipogênica, sendo uma durante 7 dias, que são os considerados pré-adipócitos, e o outro durante 14 dias, que são os considerados adipócitos. O tratamento foi aplicado após os dias de diferenciação e feita a viabilidade por MTT, no primeiro, terceiro, quinto e sétimo dia após o tratamento com o IC50 do ATRA. A análise da apoptose in situ foi utilizando 2 vezes 10 a quinta células em 6 poços incubadas a 37 graus com 5% de CO2 durante 24 horas, em meio a HDMEM. Depois de verificar a adesão dessas células, foram tratadas com a concentração do 6,50 e após 72 horas de tratamento foram coletadas e processadas as lamínulas. Depois de lavar 3 vezes com PBS, a lamínula foi removida da placa de cultura e fixada com carnói por 5 minutos. A lâmina foi mergulhada em concentrações de 95% a 25% de etanol, seguidas por lavagem tampão de McVane durante 5 minutos. Em seguida, foi corado com acridina laranja e lavado novamente. A análise foi realizada sob o microscópio de fluorescência com excitação filtrar 420 e 490 nanômetros e filtro de barreira de 520 nanômetros. O ensaio de citometria de fluxo foi utilizando 2 vezes 10 a quinta células por poço e os tratamentos com ATRA foram realizados com o 6,50 por 12 horas. O controle negativo recebeu apenas DMSO. As células foram coletadas através da tripsina no final do tratamento. O pellet foi ressuspenso em 100 microlitros de PBS e transferido para o tubo de criogênico. Em seguida, recebeu o reagente específico. A aquisição de 100 mil eventos foi realizada em citômetro BD Acuri C6 em 2 repetições.
Verificar a influência do fármaco sobre o ciclo celular foi utilizando 5 microlitros do RNase, foram adicionados ao criotubo contendo 100 microlitros de células em suspensão, em PBS, por 30 minutos. Em seguida, 100 microlitros da solução de Lise e 5 microlitros de iodeto de propício foram adicionados. Além disso, o criotubo foi incubado em gelo por 30 minutos e protegido da luz. O kit de detecção de apoptose foi usado na detecção da apoptose. 100 microlitros da suspensão celular e 25 microlitros do iodeto de propício foram utilizados para verificar o estado da integridade da membrana da célula. A análise de PCR foi realizada para definir as mudanças da expressão gênica padrões em tempo real. Os primers foram amplificados, principalmente os genes envolvidos na apoptose, nos danos do ciclo celular, nos reparos e os receptores específicos do ácido retinóico. O total de 2 × 10 à quinta células por poço foi semeado em placas de 4 poços. O RNA foi então extraído por 12 horas de exposição ao tratamento e foi utilizado o kit SV Total RNA Isolation System. As amostras foram quantificadas por espectrofotômetro nano-FOTM e a pureza do RNA foi estimada com base na razão da absorvância de 260 nanômetros e 280 nanômetros. A integridade do RNA foi avaliada por um gel de eletroforese de agarose desnaturante, a 1%, e a síntese do DNA foi realizada utilizando 250 microgramas de RNA total em volume final da reação com 20 microlitros. A reação do PCR foram realizadas em triplicadas, utilizando 10 microlitros do kit GOTAP, com os primers oligonucleotídeos, com o modelo de DNA, e o ribonuclease livre de água. A análise estatística foi realizada através da nova Bohr-Ferroni e as diferenças foram significativas quando o P menor de 0,05. Resultados. Na imunofenotipagem, as células expressaram o CD105 e marcadores CD90 e não expressaram CD31, CD11B, MHC2 e o CD45. Confirmando que são células-tronco mesenquimais, além da diferenciação nos meios. Nessa figura, a gente vai detectar a morfologia, a caracterização e o potencial de diferenciação de células-tronco derivadas de tecido adiposo. Na figura 1, a gente tem a cultura indiferenciada demonstrando células com características de fibroblastos. Na figura 2, a cultura de diferenciação adipogênica. A gente encontra vacúolos lipídicos corados com óleo vermelho. Já na figura C, a cultura de diferenciação osteogênica. A gente percebe depósitos de cálcio corados com vermelho de alizarina. Já na figura D, a cultura de diferenciação condrogênica e matriz extracelular. Elas estão ricas em glicosaminoglicano, corada com Alcian Blue. A análise estatística evidenciou que a viabilidade celular não altera a concentração de 0,5 e 5 micromolar após 72 horas de análise. As concentrações de 50 e 100 micromolares reduzem a viabilidade após 72 horas de análise. O efeito citotóxico do ATRA aumenta ao longo do tempo, exceto para a concentração de 5 micromolar, que perdeu sua toxicidade ou capacidade citostática dentro de 72 horas. Já o teste de apoptose realizado in situ mostraram um efeito citostático com alterações na morfologia celular, com perda do aspecto fibroblastoide, tamanho e redução de volume, emissão citoplasmática, aparência arredondada, contato e perda de aderência com o frasco e cultura de superfície.
O tratamento com atra causou redução da viabilidade nos 3 tipos de células após o 3º, 5º e 7º dia, evidenciando que o efeito citostático, citotóxico é dependente do tempo. As células tronco derivadas de tecido adiposo humano são mais suscetíveis aos efeitos do atra comparado aos pré-adipócitos e adipócitos. Já os pré-adipócitos são mais suscetíveis do que os adipócitos. A análise do ciclo celular mostrou que o atra causou aumento significativo 4 vezes e redução de menos 2 vezes no número de eventos em sub-G1 e G1. A frequência de apoptose aumentou em mais de 33 vezes. A diferenciação desequilibrada pode estar correlacionado com o desenvolvimento da obesidade. A hiperplasia associada à hipertrofia de adipócitos pode levar à obesidade em diferentes faixas etárias. E essa terapia pode se tornar uma possível mesoterapia para controlar o desenvolvimento deste tecido com menos efeitos metabólicos, uma vez que os depósitos de gordura subcutânea é relativamente livre de eventos pró-inflamatórios e reações imunes. Então, nós poderemos prevenir o aparecimento da síndrome do ácido retinóico, que é relativamente uma complicação frequente entre pacientes em tratamento oncológico, que receberam terapia oral com atra. Segundo os autores Frey e Vogel em 2011, o tratamento com atra gera diferentes efeitos dependendo do estágio de maturação da adipogênese. É mais eficaz inibir a diferenciação nos estágios inicial e intermediário. O aumento no número de células, mudando a integridade da membrana devido ao tratamento com atra, sugere eventos apoptóticos, pois a perda da integridade da membrana pode estar correlacionada com a translocação da fosfatidilcerina para uma superfície externa da membrana plasmática, onde este componente, fosfolipídio, é um sinal de fagocitose. O presente estudo mostrou um aumento no número de células após o tratamento com atra, que poderia indicar o mesmo efeito nas células tronco derivadas de tecido adiposo humano, que aumentaram nos eventos sub-G1, bem como a perda de integridade da membrana e o número de células em apoptose, marcado por anexina 5. Na figura, a gente tem o resultado, a expressão do resultado por micromolar, que mostra a apoptose dessas células. Aqui a gente tem, exemplificando, em 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas e 72 horas de tratamento. Então, a gente pode concluir que quanto menos diferenciada, maior o efeito do atra nas células dos adipócitos. Então, ele impede a diferenciação para adipócitos e atua na apoptose dessa célula. Então, pesquisas adicionais são necessárias para concluir um novo fármaco, a fim de realizar a adiposidade em vivo e usá-los no desenvolvimento de novas drogas, podendo o atra ser um ativo para a mesoterapia por atingir na diferenciação e na apoptose dos pré-adipócitos e adipócitos, auxiliando-os em casos de obesidade mórbida. Muito obrigada!